irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com muita felicidade que eu venho aqui essa noite trazer uma palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ô minha irmã, ô meu irmão, que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, né? Graças ao Senhor nós estamos aqui para fazer mais um vídeo, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o extraordinário de Deus. Você sabia que o Senhor traz existência aonde não há? Ou seja, o Senhor faz existir aquilo que você nunca imaginaria que existisse ou iria existir, né? O Senhor abre uma porta, o Senhor faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Tá bom, meus amados? Mas antes de nós começarmos a fazer esse estudo junto com o Espírito Santo, eu quero pedir para vocês deixar o like de vocês, pedir para vocês se inscreverem, deixar compartilhar, né? E também quero dizer para vocês, irmãos, não sei se vocês se lembram dos primeiros vídeos que eu fiz, eu sempre coloquei até o título desse canal como Aprendendo com o Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer, nós estamos fazendo. A irmã Selma, vocês, estamos aprendendo junto com o Espírito Santo, tá, meus queridos? Então hoje nós vamos dar um estudo lá no livro de Isaías, no 45, de 1 a 7. Nós vamos ler que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descindir os lombos dos reis, ou seja, arrancar as armaduras dos seus reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ou seja, o Senhor fala que irá dar a Ciro os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, que convoco pelo teu nome, né? Melhor assim dizer. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. E concedi um título de honra, o Senhor quer dizer. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ou seja, eu te fortalecerei. Ainda que não me conheces, ainda que você não tenha me admitido. Que lindo, né, irmãos? Para que saiba até os nascentes do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu promovo a paz e causo a desgraça, vamos dizer assim. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha só, irmãos. Então vamos estudar. Assim diz o Senhor, versículo 1, olha o que diz. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações até a sua face, e para distinguir os lombos dos reis, ou seja, arrancar as armaduras dos reis, né? E para abrir diante dele a porta que não se fechará. Estão entendendo, meus irmãos? Que linda essa palavra, né? Nessa profecia, Ciro tem o seu nome revelado, né? Lá em Isaías 45, 1, 4, né? E é uma figura do Messias, como rei e conquistador ungido de Deus. É interessante perceber, irmãos, né? Que mesmo não sendo um israelita, né, nem conhecendo a religião judaica, Deus chama de ungido. Ele chama Ciro de ungido, de seu ungido. Isso nos mostra que o Senhor que determina todas as coisas. O Senhor usa quem Ele quer, irmãos. Ele transforma, Ele capacita quem Ele quer, né? Então Ele determina todas as coisas, é Ele que capacita e escolhe a quem quer para realizar os seus propósitos, né? O Senhor é assim, irmãos. O Senhor traz existência aonde não tem. Olha só que lindo, glória a Deus, como é possível no possível de Deus.
Só é possível no possível de Deus. Então não havia possibilidade de escolher um judeu, né, para esta libertação, pois teria que ser alguém com o poder, né, de reinar sobre um grande império, ou seja, e com uma grande sede de conquista, né? Uma vez que naquele momento as circunstâncias mundiais levavam à necessidade de uma mudança, de um reajuste em muitos reinos e governantes, né? O lado direito da Bíblia, o símbolo, né, de bênçãos, força, privilégio, honra, poder, autoridade, Deus o estava tomando pela mão direita, como diz o Senhor, colocando-o em posição de honra para realizar essa missão, né? Pois encontrou nele um coração propício para isso. Com Ciro, Deus estava, como é que eu vou dizer para vocês? Deus estava trazendo a sua salvação. Depois, a Bíblia diz, para bater as nações ante a sua face e para distinguir os lombos dos reis. Estava dizendo que para arrancar as armaduras dos reis, né? Para abrir diante dele a porta que não se fecharão. E, vamos supor, ou seja, o cinturão era uma parte importante da armadura de um guerreiro, né? Aquele negócio que colocavam aqui. Pois era ali onde ficava a espada, que simbolizava a coragem de um homem naquela época, né? Então, autoridade, força e senso de justiça do mesmo, né? Ou seja, do guarda, do oficial, estava ali naquela espada, naquele cinturão que eles levavam, né, ali. Então Deus lhe daria a capacidade de remover tudo isso dos seus inimigos, né? E aqui diz mais, e eles se tornariam impotentes nas mãos de Ciro, porque o Senhor era com Ciro, né? As portas das cidades fortificadas eram suas defesas contra os invasores, também símbolo de poder, oportunidade e permissão. Como conquistador, Ciro derrubaria essas portas, olha que maravilha, e elas não mais se fechariam diante da sua face. Pelo contrário, elas estariam abertas como novas chances de vitória e bem-estar para ele e para todos que estivessem debaixo da sua autoridade. As portas da libertação estariam abertas para o povo de Israel. Ele estava ganhando o poder de abrir ou fechar as portas para quem quer que fosse. Então, é interessante que Ciro, ele não tinha religião nenhuma, mas ele deu crédito à palavra do Senhor. Ele confiou no Senhor. Agora vamos voltar lá e falar do povo de Israel. Eles estavam lá na Babilônia, sendo escravos, né, torturados, muitos mortos, né? Um sofrimento horrível. Para aquele povo, ao ver dele, não existia, irmãos, condição alguma de ser libertos. Não existia, irmãos, vocês viram ali que a palavra do Senhor diz, naquele momento, daquela situação, não existia um judeu capacitado para essa missão. Então não existia possibilidade, né? Eles sabiam que não existia possibilidade de escolher um judeu para essa libertação, para essa missão. Então eles estavam ali, sufocados, maltratados, né? E para eles nunca iam sair. Eles não tinham saída. Babilônia era feita de muros, né? De muralhas, que ao ver nosso era indestrutível, né? Ninguém conseguiria penetrar aquelas muralhas, entrar lá dentro, né? Muitas vezes não é assim que a gente chega numa situação onde você não encontra saída. Você olha para um lado fechado, parede, olha para o outro, parede, portas fechadas, situação, dívida batendo. É uma enfermidade e você ora, muitas vezes a pessoa não consegue melhorar, a situação piora ao seu ver, não é assim?
Mas é tudo impressão, é tudo coisa do inimigo. Ele quer que nós vejamos dessa forma, irmãos. Porque não é assim. Não é dessa forma. O Senhor pode enviar alguém e quem Ele quiser. O Senhor pode modificar, pode trazer existência. Como Ele trouxe. Ele trouxe uma porta aberta para o povo ser liberto. Não só o povo, quem quiser que fosse liberto. E você quer se liberta? Ciro era uma figura ilustrativa, porque na verdade o Senhor estava falando da vida do Senhor Jesus, né? Da vinda do Senhor Jesus para nós. O Senhor trouxe essa libertação. O Senhor trouxe a existência onde não tinha. Nós estávamos outrora no mundo, não existia saída, só tristeza, depressão, opressão, doenças, percas, fome, sede. Mas o Senhor trouxe o Senhor Jesus, que trouxe essa porta, abriu a porta para quem quer que seja ser liberto. Porque quando Ele se sacrificou na cruz, Ele nos libertou, Ele nos curou. E hoje o Senhor fala com você agora, nesse momento. Aceita Ele. Oh, toque, toque, posso entrar na tua casa? As portas estão abertas, você quer ser salvo, vem até a mim. Oh, glória a Deus, irmãos e irmãs, fica firme, quem já está na graça e quem não está, por favor, venha. O Senhor é bom, o Senhor está dizendo aqui. E olha que lindo que Ele diz ainda, e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor é diante de Ciro, removendo tudo. Removendo tudo. Todos os impedimentos, obstáculos, destruindo tudo que se pudesse e se tentasse levantar dificuldade ao seu caminho. É assim que o Senhor faz com nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós passamos pela porta. A porta que está aberta para a tua salvação. Né? O que me chama a atenção aqui, irmãos, em relação a Ciro, olha só, é que Ciro ele não era judeu, né? Ele não tinha nenhum tipo de religião, né? Então a gente pode ver a mão de Deus sobre ele e ungiu ele, né? Então a gente pode ver aqui o trabalhar de Deus. Que é interessante perceber que essa entrada, né, que tinha lá, repetida da cidade, que eles entraram repentinamente na cidade, só pode ser pela mão de Deus, porque como lá era tudo fechado, a Babilônia, não tinha hipótese algum homem comum entrar. Então, quando a gente lê na Bíblia e prestamos atenção em todas as vitórias milagrosas que o Senhor deu ao seu povo, né? Então nós podemos perceber que nenhuma delas se repetiu em milhares de anos, por mais incrível e absurda que possa parecer. Então a gente pode lembrar lá de Moisés, de Josué, de Gideão, Davi e tantos outros, não é verdade? Mas o que me chama a atenção é que isso nos leva a pensar sobre a criatividade de Deus, a sua visão como guerreiro estrategista, né? Que é assim que o Senhor fez. Se Ele fez isso no passado com as coisas naturais e físicas, então, irmãos, quanto mais Ele pode fazer hoje com o nosso inimigo espiritual,
né? Pegando de surpresa quando tenta colocar armadilhas para nós, quando ele tenta o nosso caminho, né? Colocar armadilha no nosso caminho ou impedir nossas conquistas. Então nós também vemos que só ele move o coração humano segundo a sua vontade, não é isso? Glória a Deus. Porque o Senhor, irmãos, a gente pode perceber através da maneira como a cidade foi conquistada, a cidade da Babilônia, né? Apesar da crueldade, né? Os persas eram um povo agressivo, né? Em guerras. E eles eram vitoriosos, mas era um povo agressivo. E foi uma guerra, essa guerra lá na Babilônia foi considerada uma guerra santa. Sabe por quê, irmãos? Ciro matou as pessoas que precisava, né? Os representantes do mal, que realizavam opressões sobre os indefesos, que destruiu a cidade com violência, controlada, né, por Deus, né? Ali, esse povo mau, eles destruíam e controlavam a cidade do nosso Deus, né? Podemos dizer que assim, pois o objetivo maior de fazer justiça destruindo o mal, não simplesmente para satisfazer o desejo carnal, de poder e conquistar a Babilônia, né? Mas a palavra diz, lá em Provérbios 21, 21, como ribeiros da água assim o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina. Este segundo o seu querer inclina, né? Quando analisamos essa profecia de Isaías, nós percebemos que há uma diferença em relação à de Jeremias, onde a descrição da destruição da Babilônia parece ser mais detalhada, né? Talvez até mais violenta. Porém, alguns versículos, né, em especial, né, que nos dão a ideia da ação violenta de medos e persas, não poupando nada nem ninguém, independente da idade. Então, nesse tempo, morreu bastante pessoas também nessas guerras, né? Nessa guerra que houve lá na Babilônia. Mas, na realidade, morreu as pessoas que queriam mal, que faziam mal às pessoas, os opressores, né? Aqueles sacerdotes do mal, feiticeiros, enfim, os reis, foram todos mortos. Então, para vocês verem que o Senhor trouxe a existência da salvação, ou seja, da libertação para aquele povo, para o povo de Israel que não acreditava, que não via, que achava inexistente a possibilidade de uma libertação. Aí o Senhor nos trouxe também para nós, o Senhor Jesus, que nos libertou de todo mal. Oh Senhor, que bom, né? Que bom ser serva, né? Mas vale você ser serva de Deus, serva do nosso Senhor Jesus, que Ele nos convida para cear com Ele na mesa. Ele não faz acepção de pessoas, porque ser serva do mundo, ser serva do homem, que faz acepção de pessoas, que por às vezes aquele ter ser um servo, né, que não seja um graduado, não possa participar de muitas coisas. O Senhor não tem isso com Ele. Ele te convida para sentar junto com Ele. Isso é maravilhoso. E essa noite Ele está te convidando para você aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. Ei, minhas irmãs, ei, meus irmãos, vamos acreditar cada vez mais em Deus. Vamos amá-lo, amá-lo, amá-lo acima de tudo e de todos, meus queridos. Oh, glórias! Que o Senhor venha tocar no teu coração como está tocando no meu, porque eu estou feliz por estar aqui sendo útil para Ele. Oh, glória a Deus! Então esta, meus queridos, é uma palavra que o Senhor trouxe para nós, o Espírito Santo. Aleluia! E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Tá bom, meus queridos? Vamos orar para Deus abençoar a nossa noite? Querido Deus, mais uma vez me coloco na Tua presença, nós todos, orando e buscando a Tua face, Senhor. Senhor, nos perdoa por nossos erros, nossos pecados e falhas. Oh, Senhor, alcance o coração, Pai, desse povo. Dá um coração de carne, tira o coração de pedra, Senhor. Cura aqueles que precisam ser curados, liberta aqueles que precisam ser libertados, salva aqueles que precisam ser salvos. Porque o Senhor é maravilhoso.
porque o Senhor já veio para nós. Oh, Senhor, abençoa essa nação, abençoa todos nós. Que nós tenhamos uma noite abençoada aos cuidados do Senhor. O Senhor não continua nos escondendo debaixo das suas grandes asas poderosas, Pai. Oh, Senhor, eu louvo e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, obrigada por essa oportunidade, Senhor, e obrigada a vocês por estar aí. Me perdoe que foi extenso o vídeo, mas eu quero dizer para vocês que hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo, tá? Eu vou colocar os vídeos para segunda e quinta-feira, tá bom? Eu fiz nessa quarta agora, né? Fiz hoje, mas eu vou estar fazendo sexta-feira. A partir da semana que vem vai mudar, tá? Então, sexta-feira nós estivemos de novo. Em nome de Jesus, se assim for a vontade de Deus, meus queridos, fica com Deus, que Deus abençoe.